Beleza? Bom dia! Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Dia 21/7, exatamente 7h26 da manhã. Cara, diariamente nós somos bombardeados com notícias desagradáveis e isso ele infiltra dentro do seu subconsciente e naturalmente você quer progredir na vida, acaba havendo um bloqueio. Você fica imaginando por que tal pessoa prospera, tal pessoa alcança uma influência no trabalho, uma promoção, ou fecha mais trabalho. E às vezes a gente, no nosso subconsciente, quando a gente começa a melhorar, aquilo já te leva de volta para um natural, como se você não conseguisse. Por que que isso acontece? Sabe? Existe um cara que eu uso como mentor, o nome dele é Bob Proctor. Ele dá um exemplo muito bacana em relação a uma aeronave. A aeronave, quando ela está para decolar, ela já tem um plano, ela já tem um projeto de subida e de descida no local específico. Então ele foi programado nessa rota. Então, assim, nós seres humanos, fazendo um paralelo, se esse avião sobe e de repente ele passa por uma turbulência, por uma tempestade, a rota, ele sai da rota, mas automaticamente ele volta para a rota de novo, aonde ele vai pousar com fração de segundos ali, de minutos de diferença, porque ele foi programado para isso. Perdão. E o que que isso acontece com nós? Às vezes nós estamos programados a ganhar R$ 1.500 por mês. E de repente você começa a prosperar, você começa a ganhar 2.000, 3.000. No seu subconsciente, você já começa a falar, cara, esse cara tá ganhando demais. E ele te traz de volta para essa rota. Como se isso não fosse possível. Por causa do quê? Aquilo que entra nos seus olhos, aquilo que entra nos seus ouvidos. E, cara, são portas de acesso que vão influenciar a sua vida. Então, assim, coisas boas que te fazem prosperar, como comportamento, você não ouve falar muito. Você ouve falar, sim, de piadinhas no WhatsApp, de grupos que falam de acidentes, de coisas ruins, mortes de Covid, mortes de não sei o que lá. Mas, assim, te dá uma receita de como você prospera, você não recebe muito isso. E é isso que eu estou querendo fazer aqui hoje, nessa manhã. Ao longo não, né? Faz algum tempo que a gente estuda querendo melhorar a nossa carreira e graças a Deus as coisas têm melhorado, graças a Deus Deus tem mostrado novos caminhos, nós temos acertado, temos feito trabalhos com assertividade, sendo recompensado por causa disso. E por que que muita gente que trabalha com ar condicionado, trabalha com elétrica, trabalha prestador de serviço, tem muita gente que fala assim, gente, no inverno a nossa ele cai. No inverno eu não instalo muito a máquina. No inverno eu não vendo muito, no inverno eu não entrego muito. Gente, às vezes o que você declara, sabe uma coisa que eu declarei? Que no inverno é as épocas que eu mais prospero. E isso tem acontecido 3 anos consecutivos. Posso te contar uma história, uma hora aqui, a gente podemos, né, compartilhar algo junto, mas isso tem sido real para mim. Se algo funciona para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que não pode funcionar para você? Mas assim, nesse exato momento, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar algo com você que, gente, vou deixar uma coisa bem clara. Eu sou cristão, praticante, sirvo a palavra de Deus, tenho uma denominação que me cobra espiritualmente. Porém, Deus, para mim, Deus deu estratégia para muitas pessoas que eles colocaram as suas ideias em livros. E esses livros servem como manuais também para você alcançar algum objetivo. Você quer ter uma carreira bem-sucedida? Estuda. Você quer ser um médico? Você precisa estudar. Você quer ser um bom eletricista? Você precisa estudar. Você quer ser um cara fora da caixa? Você precisa estudar. Você quer ser um líder mastermind? Precisa estudar. Tudo você precisa estudar com pessoas que estão na onde você quer chegar. Não adianta nada você estar infiltrado no meio de pessoas que não te levam a lugar nenhum com coisa nenhuma. Gente, é o primeiro passo. Sabe aquele lance do hábito? Largar alguns velhos hábitos para fora para você prosperar. Nesse livro, eu li agora, aqui o capítulo 15.
Esse é o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace The World. Cara, esse foi o livro que inspirou o filme O Segredo. E Edilson, mas isso não é muito místico de O Segredo? Leia. Antes de ter um paradigma dentro de você, antes de ter crenças limitantes, cara, eu acredito que é o seguinte, Deus, ele criou lugares extraordinários. Ele criou lugares no mundo inteiro. Por que, que só poucas pessoas têm acesso? Você já parou para pensar nisso? Por que, que algumas assim, eu tenho vontade? Cara, como assim eu só tenho vontade? Por que, que eu não posso visitar? Se meu pai, meu Deus, criou outros lugares, o que me milita para mim poder fazer isso, gente? Pede, pede. Sabe? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu acredito que Deus deu muitas palavras para homens sábios. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns trechos deste livro, beleza? O homem que avança na vida. O que foi dito no último capítulo aplica-se tanto ao profissional quanto ao assalariado e ao comerciante. Não importa a sua profissão. Não importa o que você seja, se é médico, professor ou sacerdote, se você for capaz de proporcionar aos outros aumento ou crescimento de vida e fazer com que eles tomem conhecimento desses fatos. Ou seja, compartilha. Eles serão atraídos em sua direção e você ficará rico. Como assim? Cara, Deus, uma coisa magnífica é, Ele não quer que o conhecimento fique só para você. Você precisa distribuir esse conhecimento. Você precisa ajudar outras pessoas. Quando você ajuda outras pessoas a alavancarem nos seus negócios, alavancarem na sua família, serem bons pais, que, né, uma coisa que a gente pode compartilhar, o homem ao máximo, uma mãe única, sabe aquele negócio? Alcançando o coração do seu adolescente, do seu filho, algo que você pode compartilhar para melhorar o ciclo, independente de ser na profissão, independente de ser numas vendas, de saber tratar um cliente. Você prospera quando você compartilha isso, gente. Coloca isso na cachuleta aqui. O médico que tem a imagem mental de si mesmo como um grande e bem-sucedido restaurador da saúde e que trabalha para a realização completa dessa imagem com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão íntimo com a fonte da vida que seu sucesso será fenomenal. Será procurado por multidões de pacientes. Ninguém tem maior oportunidade de seguir os ensinamentos desse livro do que o praticante da medicina. Não importa a escola que ele pertença, pois o princípio de curar é comum a todas elas e pode ser alcançado por todos, sem distinção. O homem avançado na medicina que mantém a imagem clara de si mesmo como bem-sucedido e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, sem dúvida vai curar todos os seus pacientes, não importa os remédios que ele usar. No campo da religião, o mundo clama por um sacerdote que ensina aos fiéis a verdadeira ciência da vida, abundante, aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer. Ao lado da ciência aliada do bem-estar, de ser grande e de conquistar o amor das outras pessoas, e que ensina esses detalhes do púlpito, jamais sentirá falta de uma congregação. Esse é o evangelho que o mundo precisa, o evangelho que ensina o aumento da vida. Os homens o ouvirão satisfeito e apoiarão incondicionalmente quem o leva a eles. Cara, sabe aquele líder que não é o líder que fica falando de prosperidade e traga o seu dízimo, traga a sua oferta para a igreja, não, mas é o líder que te ensina a ser próspero, próspero em atitude, próspero como família, próspero como amigo, próspero como filho, próspero como dinheiro também. Porque, gente, é fácil você clamar a Deus com a barriga cheia. É fácil você dizer que Deus é bom com a barriga cheia. E Deus quer isso pra gente. Quer que você prospere, quer que você alcance novos patamares. O que precisamos agora é de uma demonstração da ciência da vida no púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Sabe aquele pregador próspero? Sabe aquele pregador que às vezes
depende de prefeitura, não é esse tipo de líder que Deus quer. Deus, eu vou falar algo aqui que é muito forte, eu ouvi uma vez do altar. Deus não quer uma igreja moribunda, uma igreja vagabunda, que fica dependendo de ajudas e coisas dos outros. Deus quer que os seus filhos sejam prósperos. Já pensou, gente, você viver com 10% e doar o restante para ser proclamada a obra do Senhor? Fica a dica. Precisamos de pregadores que sejam ricos, saudáveis, grande e amado. Grande, gente, não é gordo não, tá? Grande. Para nos ensinar a alcançar todos esses bens. E quando eles chegarem, encontrarão um número enorme de fiéis seguidores. O mesmo se aplica ao professor capaz de inspirar as crianças com fé e o propósito de alcançar na vida, de avançar na vida. Ele jamais ficará sem emprego. E qualquer professor que possui essa fé e esse propósito pode transmitir ao seu aluno. E só pode transmiti-lo se fizeram parte da sua vida e do seu trabalho. O que vale para o professor, o pregador e o médico vale também para o advogado, o dentista, o corretor de imóveis, o agente de seguro, vale para todos. A ação combinada mental e pessoal que acabo de descrever é infalível. Todos os homens e todas as mulheres que o seguirem ao pé da letra, com perseverança ficarão ricos. A lei do aumento da vida é uma certeza tão matemática em sua atuação quanto a lei da gravidade, e enriquecer é uma ciência exata. Tudo isso se aplica ao salariado do mesmo modo aos profissionais descritos. Não pense que você não tem chance de enriquecer porque trabalha onde a oportunidade de crescimento não é visível. Não é isso. Onde os salários são baixos e o custo de vida alto. Forme uma visão mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito. A fé é a firme certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Pare de se ver como alguém que está lá embaixo. Comece a se ver como alguém próspero, como alguém bem-sucedido, alguém saudável, alguém no peso ideal. Escreva. Escreva aquilo que você quer para a vida e leia isso diariamente. A fé é a firme certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Tenha fé que você conhecerá lugares extraordinários. Tenha fé que você terá uma liberdade. Tenha fé que você pode voar, pode conhecer outros lugares. Tenha fé que você será próspero. Faça todo o trabalho possível, todos os dias. E faça de modo perfeito e bem-sucedido. Aplique o poder de sucesso e o propósito de enriquecimento em tudo que você faça. Mas não haja desse modo apenas com uma ideia de cair nas boas graças do seu empregador, com a esperança de que ele ou os que estão acima de você vejam o seu bom trabalho e o promovam. É pouco provável que eles façam isso. Fica a dica. O homem que é apenas um bom trabalhador, que desempenha sua função com a melhor de suas habilidades e é satisfeito com isso, é valioso para o seu empregador e, portanto, ele não tem interesse em promovê-lo. Ele vale mais onde ele está. Para garantir seu crescimento, não basta ser grande demais para o lugar que ocupa. O homem que tem certeza de que vai melhorar e crescer na vida é aquele que é grande demais para o lugar que ocupa e que tem uma ideia clara e precisa do que quer ser. Sabe que por ser o que quiser está resolvido e ser aquilo que deseja. Acabou. Ele projeta na vida aquilo que ele quer e ele alcança esse objetivo. Deus, ele age ao favor quando você tem um projeto. Você já viu aquela palavra assim, ó? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve? É exatamente isso. Não tente fazer nada mais além de desempenhar com plenitude a sua função atual, com o intuito de agradar o seu empregador. Faça isso com a ideia do propósito avançado na vida. Mantenha a fé e o propósito de crescer na vida durante as horas do trabalho, depois das horas do trabalho e antes das horas do trabalho, de modo que qualquer pessoa que entre em contato com você, seja um chefe de seção, um companheiro de trabalho ou alguém de nossas relações sociais, sinta a força do propósito irradiando da sua pessoa e que todos tenham a sensação de crescimento que emana de você. As pessoas serão atraídas para você e, se não houver possibilidade de avanço em seu emprego atual,
logo surgirá a oportunidade de outro emprego melhor. As coisas acontecem, beleza? Existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem, avançado, que se move de acordo com a lei. Deus não pode deixar de ajudar se você agir de modo certo. Ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Não existe nada na circunstância do seu emprego, nem da situação da sua empresa, capaz de mantê-lo onde você está. Se você não pode ficar rico trabalhando para a indústria do aço, ficará rico numa fazenda de 3 hectares. E se começar a se movimentar do modo certo, certamente escapará das garras das indústrias do aço e chegará à fazenda ou em outro lugar que você deseja. Se alguns milhares dos seus empregados começarem a agir do modo certo, o truste do aço estaria na péssima situação. Teria de dar oportunidade aos seus trabalhadores ou encerrar as suas atividades para sempre. Ninguém tem que trabalhar para um truste. Os trustes só podem manter as pessoas nessas condições sem futuro, enquanto existem aqueles ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento. Ou mentalidade preguiçosa demais para colocar em prática. Cara, não preciso nem comentar esse assunto. Comece a pensar e agir de modo que a sua fé e seu propósito farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhor condição. Essas oportunidades aparecerão logo. Ela vem até você. Porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levarão até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que você deseja. Quando surgir uma chance para ser mais do que é agora, e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não pode existir universo falta de oportunidade para um homem que está levando uma vida de crescimento. É parte inerente da constituição do cosmos, que todas as coisas devem ser para ele e devem trabalhar junto para o seu bem. E ele certamente ficará rico se agir do modo certo. Portanto, deixe que os assalariados estudem esse livro atentamente para seguir o curso de ação que ele prescreve. Não há como falhar. Compartilhe as ideias, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o seu crescimento, compartilhe as suas promoções. Compartilhe que as pessoas podem alcançar aquilo que você, que já é bem-sucedido, alcançou. Não poupe isso. Se ele não quiser ouvir, é problema dele ou dela. O importante é, Deus, ele está sempre em fase de crescimento. Uma criança, desde o momento que o esperma entra, ele não para de crescer até alcançar a estatura perfeita do varão perfeito. Deus abençoe, um ótimo dia.